50 minutos, com Martin Beren. Olá, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais um programa 50 minutos aqui na Rádio ABC 900, emissora do Grupo Sinos. 13 horas e 13 minutos, 1h13, começo de tarde com céu encoberto em Novo Hamburgo. Mais uma vez uma manhã com muito nevoeiro, problemas no aeroporto Salgado Filho e todos os desdobramentos a partir do forte nevoeiro que tivemos nesta manhã na nossa região. Agora temos o céu encoberto e a temperatura neste momento na capital nacional do calçado, aqui nos estúdios, a coisa está quente, né? Nosso ar-condicionado está nos deixando devidamente bem tranquilos, bem sossegados, mas a temperatura externa é de 18 graus e 1/10. 18 graus e 1/10 é a temperatura. Hoje o programa 50 Minutos vai tratar aí de uma questão muito interessante, proposta por um dos debatedores do programa, nosso colega Diego Cheva, que trata do conflito entre liberdade de imprensa, o direito de informar e a proteção à honra e à intimidade das pessoas. Até onde aí, principalmente nestes escândalos, nas denúncias, nas suspeitas de autoridades, até onde a imprensa pode ir, como a imprensa pode ir, como é que devem ser conduzidas essas situações sem que haja, de alguma maneira, aí prejuízos para suspeitos, para pessoas que estão sendo investigadas, por exemplo. Então, esta é apenas uma faceta do bate-papo que nós vamos ter aqui no programa 50 Minutos de hoje, tratando entre este conflito. Liberdade de imprensa, o direito de informar e versus aí a proteção à honra e à intimidade das pessoas. Para isso, estamos aqui com os dois debatedores de terças-feiras, competentes advogados, Dr. Diego Cheva e a doutora Roberta Lofrano Andrade, que se entusiasmaram muito com a pauta. E temos também ele que é advogado e professor de Direito na Universidade Fevale, Dr. Henrique Abel, ou Abel, tanto faz. Fica a critério do cliente. Henrique Abel, Dr. Henrique Abel, que está compondo essa mesa aqui, são 3 advogados, um jornalista, e a gente vai tecer aí algumas considerações sobre o que está acontecendo nesse momento no Brasil, se estamos avançando, se não estamos avançando. É um tema muito interessante que a gente convida a todos a nos acompanharem dentro dos 50 minutos, que tem o prestígio de Corsan, um patrimônio de todos os gaúchos. Na internet é corsan.com.br. Clínica do Rim de Novo Hamburgo, há 25 anos, referência em saúde renal no Vale dos Sinos. O telefone é 3594-5939 e Universidade Fevale. Amanhã é o último dia, hein, para se inscrever para o vestibular de inverno. Inscrições abertas, acesse fevale.br e boa sorte. Mesa de áudio e central de gravações com Ederson Canali. A produção é do jornalismo da Rádio ABC, coordenação de jornalismo da Giane Romani. A direção geral é do Rodrigo Giacometti. Muito boa tarde, está começando mais um programa 50 Minutos. Fiquem conosco. 18 graus e 3/10 é a temperatura, 1h17. Vou começar. Normalmente a gente começa com o convidado, né? Mas eu vou começar, doutor Henrique, se me permite, com quem propôs a pauta. Sem dúvida. Então, eu vou saudar aqui o doutor Diego Cheva, que me enviou um texto muito interessante, né? Liberdade de imprensa e inviolabilidade da honra e da intimidade das pessoas. Entre o conflito entre o direito individual e o coletivo. Doutor Diego, boa tarde. Boa tarde, Martin. Boa tarde ao doutor Henrique, quem tem o prazer de rever. Boa tarde, doutora Roberta, companheira de todas as terças-feiras. Esse é um tema muito palpitante, Martin, porque envolve basicamente 2 princípios constitucionais que estão em uma mesma hierarquia. Eles são protegidos de igual forma num primeiro momento, que é o direito de informação da sociedade, que é um direito coletivo, versus o direito individual da honra e a intimidade das pessoas. Então, com base nisso, o STJ tem, que é o Superior Tribunal de Justiça que fica em Brasília, ele tem alguns posicionamentos bastante interessantes e ele busca proteger e
dirimir estas dúvidas acerca desses dois conflitos, desses dois princípios, né? Falasse aí, né, doutor, em hierarquia, eles estão inclusive no mesmo artigo, né? Exatamente, na Constituição. No artigo 5º, que é dos direitos e garantias fundamentais. Imagina só, nós temos aí uma situação bastante interessante, e aí o doutor Diego propôs a pauta, eu achei muito bacana a gente poder dividir com os nossos ouvintes. Aqui com a gente também, dando prosseguimento às saudações iniciais, a doutora Roberta Lofrano Andrade. Doutora Roberta, boa tarde. Boa tarde, Martin, doutor Diego, doutor Henrique. Boa tarde aos ouvintes também. Maravilha. Completando a mesa, doutor Henrique Abel. O Abel, já nem eu mais sei como mencioná-lo. Cada hora fala um nome, eu vou botar aqui no papel. Mas é um prazer tê-lo aqui. Ele que é advogado, professor de Direito na Universidade Fevale, doutorando na Unicinos, de vez em quando dorme também. Doutor Henrique. Nem sempre. Doutor Henrique, boa tarde. Boa tarde. Eu quero agradecer imensamente a Rádio ABC por abrir esse espaço de discussão, reiteradamente trazendo temas importantes aí para discussão nesse espaço. Agradecer ao doutor Diego pelo convite, pela presença no debate de hoje. Saudar a minha colega do mestrado, a doutora Roberta. E acho que esse é um assunto que ele se desdobra em muitos aspectos importantes, com certeza permite leituras bastante ricas. Maravilha. E você em casa pode participar, pode interagir, pode se manifestar, mandando a sua mensagem, o seu posicionamento ou fazendo alguma questão, levantando alguma questão aqui para os nossos convidados pelo torpedo 9155-0900. O telefone é o 3594-0410. Temos também o e-mail abcalvivo@gruposinos.com.br e ainda o Twitter e o Facebook. Bom, vamos só estabelecer alguns parâmetros aí, bem rápidos, para a gente poder se aprofundar. Eu vou pedir para o doutor Diego reforçar o que ele já falou no começo. A nossa Constituição garante duas situações bem claras. Eu gostaria que o senhor frisasse o que está no artigo 5º, o doutor Diego, que é o que dá o conflito, aparentemente. O artigo 5º, ele fala, né, no artigo 5º da Constituição, que são direitos e garantias fundamentais. Este artigo é um dos pilares do Estado Democrático de Direito, que rege a República Federativa do Brasil. Então, nesse artigo, que constam lá diversos incisos, ele consta lá onde diz no inciso 10, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. O que ele está dizendo neste inciso 10? Que as pessoas, a vida privada, ela é preservada. Nós não podemos atingir a honra dessas pessoas. E o que acaba acontecendo, e agora nós já vamos trazer um pouquinho mais, já vamos apimentar um pouquinho o debate. O que acaba acontecendo muitas vezes? O dever de informar, e veja bem, é um dever, não é só um direito, dos veículos de comunicação, porque a coletividade tem direito a ser informada. Então, o dever das empresas de comunicação de informar a coletividade, elas devem se basear ou devem observar estritamente os fatos. E essas empresas, muitas vezes, acabam por extrapolar os fatos que são objeto dessa notícia. E acabam entrando no mérito, aí protegido por este artigo 5º, inciso 10, que é a vida privada e a intimidade das pessoas. Quantos de nós já não vimos lá, noticia, doutora Roberta, um determinado fato, um escândalo, uma fraude, principalmente de agentes públicos, e lá pelas tantas já embute junto uma crítica de cunho pessoal, atingindo a honra, a intimidade, a vida privada, que por sua vez não tem relação com os fatos, que são objetos da notícia. Então, muitas vezes acaba ocorrendo... Agora, a honra é algo um tanto quanto subjetivo, né? Quer dizer, eu atinjo a honra da doutora Roberta, mas ela como é que funciona essa questão, a interpretação? Porque se a doutora... Bom, não vou botar a doutora Roberta. Pode colocar. Vamos lá, a doutora Roberta. Ela está sendo investigada porque superfaturou e tal, e a gente faz uma matéria investigativa e diz, doutora Roberta, isso, aquilo e tal. Se ela for, se for apurado que ela é culpada e tal,
ela também, direto ou indiretamente, ela atingiu a honra de outras pessoas? Ou não? Pelo desvio de recursos? Ou não tem nada a ver aí? Aí eu tô viajando. É que, na realidade, assim, a discussão também se dá num âmbito mais penal, porque quando a pessoa está sendo investigada ou mesmo acusada, ela tem uma presunção de inocência. Então, até que ponto a mídia pode ir? Porque a mídia, normalmente, não estou falando que é sempre, mas normalmente, quando ela traz fatos de uma investigação, ela não se limita a trazer dados objetivos de fatos de uma investigação. Ela acaba trazendo opiniões e mostrando aquela pessoa como sendo uma culpada. E no direito, a gente só considera uma pessoa culpada no final, quando a sentença transitou em julgado, ou seja, quando eu não tenho mais nenhum recurso. Nem para Deus a recorrer. Exatamente. Então, nesse meio tempo, e o processo penal ele é um processo longo, assim como todo processo, a pessoa é vista pela mídia e pela população em geral que vai receber aquela notícia como uma pessoa que já deveria ser condenada. E por isso que as pessoas às vezes não entendem por que alguém está solto ainda. Por que soltaram o pessoal de Santa Maria? As pessoas não conseguem entender, e às vezes o papel da mídia deveria ser de clarificar um pouco mais e não se posicionar tanto. Claro que aí a gente também entra justamente nesse conflito, que é o direito à publicidade, à informação, né? E a gente não pode tolher isso na medida que a gente está num Estado democrático de direito. Até porque senão vira uma ditadura, se começar a ficar, né? Só pode falar isso, só pode falar aquilo, as pessoas têm liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo não extrapolar isso de uma forma sensacionalista que venha atingir a honra de pessoas que ainda não foram condenadas e não devem ser consideradas culpadas. Uma pequena parte com que a doutora, aproveitando o gancho da doutora Roberta, poucas pessoas sabem que o Collor foi absolvido. Collor foi absolvido no julgamento. Ele teve os 8 anos de caçado, 8 anos de direito mas político. No julgamento político. Que são vários coisas âmbitos diferentes. que a pessoa é processada. Ele foi porque quem caçou ele, quem processou o pedido de impeachment, conforme a Constituição, é o Parlamento. É o Congresso Nacional. E ali ele foi declarado, no julgamento político, ele teve a perda do cargo, a perda da função. Mas no processo judicial, ele foi absolvido no STF, por falta de provas. Então, veja como é que são as coisas. Poucas pessoas sabem e muitas não acreditam que o Collor judicialmente foi absolvido. Tu está trazendo uma informação nova para 98% dos nossos ouvintes. Justamente. 1% não está se dando conta e a outra pessoa, o outro por cento sabia. Mas poucas pessoas sabem por quê? Porque a história conta que ele foi deposto. Agora, doutor Henrique, para botar o doutor Henrique, vou largar aqui essa... Mas os poderes querem aparecer, o Ministério Público investiga e como, hein? Adora. O Ministério Público investiga e nos dá de bandeja, nós, imprensa, nomes, apontamentos, suspeitos, investigados, e aí a imprensa vai fazer de conta que não é com ela, se tem um poder constituído que diz que essas pessoas estão sendo investigadas ou elas estão envolvidas? E aí, fazendo de conta que não é com os jornais, com as rádios? Isso é axiomático. Todos nós gostamos de holofotes e todos nós gostamos de poder. Justamente que por isso que um dos pressupostos da democracia é essa diluição do poder e essa necessidade de um accountability, de existirem diversas instâncias que coexistem de uma maneira saudável e se fiscalizam e controlam as suas tendências inatas ao abuso, porque a tendência do poder é querer mais poder. Então, essa é a lição básica da democracia. Eu gostaria de dar continuidade a algumas considerações que foram feitas pelos colegas. Primeiro, de fato, se nós formos pensar em termos pragmáticos, eu me coloco, por exemplo, na pele do jornalista que quer saber, assim, pragmaticamente, quais são os limites que a gente deve observar, o que é o certo e o errado nessas questões. É muito difícil definir de forma a priorística quais são as situações, o que está certo e errado para fazer tipo um manual, uma receita de bolo. Na prática, para nós sermos bem sinceros, coexistindo o direito de informação e a liberdade de expressão e, da mesma maneira, o direito de indenização em casos de excesso, sempre vai haver situações em que vai haver um determinado excesso, ou pelo menos a impressão de que houve um excesso, e isso, em última instância, vai chegar até o judiciário. Isso é inevitável. Não houve até hoje, na história do mundo, um projeto de lei ou uma lei efetiva que tenha resolvido esse problema, porque nós até podemos querer no íntimo isso,
Mas, em última instância, nós querendo isso, o que a gente quer é dar respostas antes das perguntas. Não temos como ter as respostas antes das perguntas. Então, é inevitável que seja assim. Mas eu reforço o que o Dr. Diego falou sobre a questão, assim, a título de orientação para a mídia. A questão de priorizar fatos em detrimento de juízos de valor é fundamental. A mídia deve sim noticiar, ela deve ser destemida, ela deve cumprir o seu papel social e não ter medo de eventuais condenações, não se sentir coibida na sua função na sociedade, porque a mídia tem um papel central no funcionamento de uma democracia saudável. Agora, ela deve priorizar fatos em detrimento de juízos de valor e ter essa preocupação de não cair no que nós poderíamos chamar de um populismo jornalístico. Porque o que acontece? Como a mídia trabalha uma relação de consumidores, ela pode se sentir tentada a ter um discurso pré-moldado para agradar aqueles que são o seu público-alvo. E isso acaba gerando uma distorção. Por quê? Porque nem sempre a opinião da maioria da população, num dado momento, coincide com aquilo que é direito, com aquilo que é correto dentro do ordenamento jurídico. Bom, nós já temos aqui uma situação clara, me parece. Até pelo que a doutora Roberta falou, não podemos esperar o trânsito em julgado para noticiar. Não. Não, de forma nenhuma. Só que vocês têm que ter, digamos, dados objetivos de fontes seguras, né? E se preocupar em colocar aquilo nos termos corretos, né? Explicando em que fase está aquela investigação, em que fase está o processo, para não trazer uma certa confusão. Só para polemizar mais um pouco. Sem problema. Tem um autor... Já tem participação de ouvintes aí também. Tem um autor alemão, que é Albrecht, o nome dele, e ele falou... Eu sei porque na minha dissertação de mestrado tem uma parte que eu justamente falei dessa influência da mídia na política criminal. E ele falou que a dramatização da ameaça da criminalidade é o pão nosso de cada dia da atividade informativa. A dramatização? A dramatização da ameaça da criminalidade. Da ameaça da criminalidade. É o pão nosso de cada dia da mídia, da atividade informativa. É meio forte às vezes isso, mas muitas vezes... É o que vem de jornal muitas vezes, né? É. Exatamente. Exatamente. É o que vem de jornal. Martin, dar dois... Vamos lá, que depois eu vou abrir espaço aqui para os ouvintes. Só que ali, no mesmo artigo 5º, só para concluir aquela parte que fala da intimidade, da vida privada, a honra, né? Ali no mesmo artigo 5º, fala que a liberdade de manifestação do pensamento é assegurada, vedado apenas o anonimato. A liberdade é assegurada também a liberdade de expressão da atividade intelectual e de comunicação, independentemente de censura ou licença, e o acesso de todos à informação. E aí que está o centro, me parece, doutor Henrique, da discussão, que é o direito das pessoas de ter o acesso à informação e, indo ao encontro do que tu falaste... Se esse acesso, se essa divulgação dos fatos pela mídia não atinge a honra das pessoas, e aí eu vou me permitir responder, atinge. Por quê? Porque a honra é algo subjetivo. Mas este atingimento à honra de determinadas pessoas, tá? E este atingimento, a minha honra, eu posso me sentir atingida. Mas, se isto tiver esteio, primeiro, em verdade dos fatos, e segundo, estiver garantindo unicamente o acesso das pessoas, à coletividade, a essa notícia, ao conhecimento desses fatos, não há ato ilícito e não haveria, portanto, o dever de indenizar, não haveria o dever de reparação, mesmo que estivesse atingindo a honra da pessoa. E... vou te dar um exemplo aqui, como tem nessa notícia do STJ que disse, bem clara. Os ministros decidiram, site do STJ, os ministros decidiram que não houve abuso no exercício da liberdade de imprensa, pois, segundo eles, a ácida crítica, veja bem, Martin, vamos frisar, a ácida crítica foi baseada em levantamentos de fatos de interesse público e principalmente por ter sido feita em relação a caso que ostenta gravidade e ampla repercussão social. Ou seja, o jornal ou a editora, não tenho aqui acesso ao que tipo de veículo foi, ele mais do que noticiou, ele fez uma crítica, e uma ácida crítica. E os ministros, e veja bem, por ter feito esta ácida crítica, obviamente atingiu a honra
de quem estava sendo noticiado. Mas, mesmo assim, baseado nesses princípios, não foi deferido o direito à indenização. Olha aqui, ó, 2 participações de ouvintes, uma por Twitter, o Leonardo Dias está nos acompanhando lá em Santa Maria. Ele diz assim, ó, e lembrar que a questão do Collor começou com um singelo Fiat Elba comprado para Rosane Collor. São outros tempos hoje, os de condenações, é o que lembra o Leonardo Dias. E cadê aqui? Newton Ribeiro diz o seguinte, pelo abcalvivo@gruposinos.com.br. É muito fácil para os advogados defenderem esta teoria, porque os processos rolam e não chegam a nenhuma solução, a nenhum desfecho. A solução para a condenação é mostrar nos veículos de comunicação para que as pessoas se sintam envergonhadas. Na verdade, há desfecho, né? É que ele demora, e daí as pessoas esquecem, a mídia esquece, e quando acontece o desfecho, aquilo já passou, porque a nossa sociedade da aceleração é muito rápida. Então as pessoas querem a resposta para ontem. E no direito não é assim. O direito tem o seu tempo, o processo tem o seu tempo. Então daqui a 2, 3 anos, quando o processo chegar ao final, ninguém vai mais lembrar daquilo e vai ficar como se aquilo não tivesse tido uma solução. Agora, mostrar, por exemplo, uma figura do cara sendo algemado, vamos pegar, não tem problema, o Jornal Nacional, isso é um ataque à honra, o cara está sendo lá preso? Na minha ótica, nenhum. Ele está noticiando que foi preso. 70 milhões de brasileiros estão vendo o cara ser algemado. Mas e aí, eu acho Roberta? complicado. Eu acho complicado. É um ponto complicado. Doutora, a divulgação dessa notícia, a divulgação desses fatos... É que agora, para algemar, já tem que ter vários requisitos, né? Então a gente já tá... Eu vou insistir no seguinte ponto. Doutor Sempre que a gente... Claro, nós podemos, de certa forma, criar alguns conceitos gerais, mas eles só vão nos dar respostas para os casos mais extremos. Se nós tentarmos entender assim, se eu fizer isso, qual vai ser a resposta? Nós vamos, invariavelmente, estar procurando respostas antes das perguntas. É um caso concreto. Tu algemar alguém, é certo ou errado? Depende. Depende. Tá, ele está sendo preso em flagrante? Existe requisito para prisão dele? Existiu. Não existe. Botar um exército de pessoas lá na frente para fotografar o cara sendo algemado, toda aquela cena, ela é correta. Existe um contexto, e esse contexto a gente perde quando a gente cria esses exemplos tirados assim, que a gente puxa da cartola, sabe? Suponhamos uma pessoa que não existe, numa situação que não existe, como é que nós... Não tem como. Eu vou dar uma leitura... Mas nós temos, então, já... jurisprudências? Temos. Eu vou dar aqui uma leitura que talvez alguém pode... isso que as decisões vão variando até, porque vai depender do caso, né? Exato. Alguém até pode me criticar por eventual excesso de otimismo, mas eu diria que o nosso ordenamento jurídico é mais do que suficiente para dar respostas para essas questões. Porque elas são muito claras. A gente não depende, por exemplo, daquela lei de imprensa que caiu agora em 2009 por decisão do STF, que se entendeu que ela não foi recepcionada pela Constituição de 88. Nós temos mecanismos instrumentais no ordenamento jurídico brasileiro mais do que suficientes para resolver essa questão. Agora, se o jornal NH noticia alguma coisa sobre mim e essa coisa, se essa notícia ela é razoável dentro do contexto do dever de informação do jornal, ou se ela é abusiva, se ela foi um ataque porque alguém dentro do NH não gosta da pessoa, tu vai ter que analisar isso caso a caso. Não tem como nós estipularmos isso a priori. Uma pessoa algemada que sai a foto dela na capa de um jornal pode ser uma coisa absolutamente explicável num contexto e outra pode ser um absurdo que tem que gerar indenização por dano moral. Não existe uma oposição e não existe interesse de advogado. Porque se nós formos pensar assim, se nós formos fantasiar, por exemplo, advogados querem defender seus próprios interesses, nós defenderíamos que tudo dá ação judicial, porque o advogado teria interesse que as pessoas pudessem entrar com indenização. Então, uma tese pró-advogado seria tudo dá indenização. Qualquer pessoa que tiver um nome no jornal, qualquer olhar torto, tu dá bom dia para a pessoa não te responde, dando moral. Mas não é assim, é claro que não é assim, e nós estamos pensando em discutir de uma maneira sistemática dentro da ciência do direito. Mas está tendo algum viés, alguma orientação maior do STJ em relação a essas questões de exposição na mídia? Essa notícia que deu origem ao debate de hoje, ela é bem exemplificativa, porque ela vai delimitar mais ou menos quais são os contornos da jurisprudência, porque, mais uma vez, nós vamos ter esses contornos, nós não vamos ter como antecipar decisões, ter as respostas antes das perguntas. Mas o que se delimita? Por exemplo, que a liberdade de informação, a mídia trabalha com um direito-dever, então ela tem esse direito de liberdade, a questão da liberdade de imprensa, o direito de se expressar e de divulgar, mas ela tem, em contrapartida, um dever de informação, como o Dr. Diego já expôs na abertura do programa.
Então, aqui vai se lidar até que forma o que foi noticiado representa os fatos corretos de uma investigação e ela é de interesse da sociedade, ou ela representa apenas, quando tu pega aquelas reportagens onde tu tem um parágrafo de fatos e o resto é detonando o cara, assim, porque isso, tá, aquele juízo de valor. Tu cai num certo populismo, jornalismo. Muitas vezes tu faz uma matéria jornalística para agradar o teu público, tu sabe que o teu público tem essa linha, daí tu faz uma capa assim, que tu sabe que é tudo que o cara quer. A pessoa já lê, ela projeta naquilo que ela lê, o que ela mesma tem, os seus próprios preconceitos, prejuízos. Então, essa limitação tem que ter. A mídia tem que compreender como um todo, e eu acho que, no geral, grande parte da mídia brasileira faz isso muito bem, apesar das distorções, tem que compreender o seu papel dentro de uma democracia, que é de manter ela funcionando de uma maneira saudável. Exatamente. Doutor Diego, gostaria também só de responder ao ouvinte Milton, se eu não me engano. Milton Ribeiro. Seu Newton Ribeiro. Talvez tenha passado a ideia de que nós estejamos defendendo que não seja divulgado. Pelo menos a minha parte é bem pelo contrário. Eu penso que deve sim ser divulgado o máximo possível, como a doutora Roberta falou, antes ainda, porque nós vamos levar um processo por 4 ou 5 anos. As pessoas daí, então, a sociedade não tem direito de ficar sabendo que determinadas condutas estão sob investigação. E veja bem, essa é a palavra. Vamos pensar num exercício hipotético lá, de uma reportagem de um determinado jornal, né? Eu não vou citar nomes para não criar identificação, mas é um determinado jornal que noticia lá uma operação dessas que acontecem, ainda bem que estão acontecendo todos os dias. Hoje mais uma, hein? Hoje mais uma, pois é. A forma como isso é colocado, se for simplesmente noticiado, mesmo que tenha conteúdo crítico, tanto para um lado quanto para o outro, quer me parecer que não haveria este abuso, entre aspas, e estaria preservado o que a Constituição diz, que a coletividade tem acesso, ou melhor, tem direito ao acesso à informação, e não haveria, portanto, direito de indenizar. Sei que a doutora Roberta pensa um pouco diferente de mim. Mas nós temos, por exemplo, o caso agora do Luiz Fernando Zac ali, que é uma figura pública. Bem lembrado. Foi deputado estadual, secretário do Meio Ambiente, foi preso, foi para o presídio central, acusado, né? Agora ele está solto, vai responder em liberdade. E aí, Não, quem claro que... trouxe todos os fatos não foi a imprensa. Não, a imprensa foi o porta-voz Ela não tem nada a ver, chegou uma informação, ela publicou. Claro. Não visualizo ele recebendo uma indenização por dano moral em nenhuma situação, Eu caso também não. procure o judiciário. São dados objetivos e a imprensa está relatando dados objetivos. Mas ele não foi condenado ainda, né? Mas Ok, a imprensa mas não ninguém- disse que ele foi condenado. Pois é. A Ninguém imprensa tá noticiou falando o fato que- Mas de tem que ele gente foi. que já está condenando ele. Aí que vem a questão que a Roberta Claro talvez que fala. depende da forma como se vai colocar as coisas, né? Então, só analisando aquele caso, aquela situação daquela pessoa e a forma como a mídia está colocando, que se vai saber se houve o abuso ou não houve. O termômetro, então, lá pelas tantas, é a mídia. O termômetro de como a situação vai ser conduzida. Sim, porque a mídia Porque não... o fato, se tem um fato concreto, o termômetro desse fato, se vai avançar ou não vai avançar, é a mídia quem vai dar. Porque a mídia não pode assumir a responsabilidade pelas conclusões, por Pois é. absurdas que sejam, que o leitor vai tirar, ou que a sociedade como um todo vai tirar. A mídia tem que se comprometer em fazer o seu trabalho. Então, noticiando os fatos, não exagerando em juízos de valor pejorativos que distorcem o conteúdo fático da matéria, muito difícil. Aqui nós temos um caso, por exemplo, se essa pessoa se sentisse no direito de procurar o judiciário pedindo indenização porque teve a sua honra subjetiva afetada, acho muito difícil que tivesse, muito mesmo, que tivesse uma decisão. Nós tivemos agora o caso aqui da Operação Favorável. Capivara, em Novo Hamburgo. O Ministério Público, através dos seus promotores, Isso. trouxe que um vereador reeleito estava sendo investigado. E depois trouxe o nome dele. Não tinha nem sido ainda notificado. Estavam ainda na fase de apuração. Trouxeram o nome de Antônio Lucas. Noticiamos. Mas ele É ainda que não... às vezes gera noticiamos a informação que foi passada pelo Ministério Público. Mas veja bem, Aí Márcio. a sociedade, que nem o doutor Henrique falou, bom, se a sociedade vai julgar ele, aí nós não podemos conduzir, tu vai pensar assim, tu vai pensar assim. É que a mídia tem um papel muito É importante, isso que eu ia né? dizer E às agora. vezes as pessoas não se dão conta do quão importante ela acaba assumindo um papel de controle social informal. Porque o informador, ele não
normalmente ele vai emitir uma opinião e a mídia se dá de duas formas, né? Mostrando notícia e tem comentaristas. E claro que a pessoa tem o direito, tem a liberdade de expressão e é para isso que existe a democracia, para cada um poder utilizar dessa liberdade e falar a sua opinião. Então a mídia tem esse papel também. Só que o que muitas vezes acontece, e o que eu acho que é a crítica de nós três aqui, seria uma preocupação da mídia em agradar um público e extrapolar o seu papel na intenção de vender. Porque existe muita competição pela informação, né, por todo esse ramo que antes não existia, né? Cada vez tem mais meios de divulgação, mais formas de divulgação. Então, acaba desfigurando, diante disso, descaracterizando. para poder angariar um público e angariar, né, uma fama maior, acontecendo isso. Eu acho que a crítica se dá mais por este lado, não pelo lado da informação. A informação ninguém está discutindo que tem que ser passada. Doutor Diego, participação e aí vamos para o intervalo comercial. Duas questões rapidamente, tá? O primeiro é a questão, indo ao encontro do que a doutora Roberta falou, a questão da omissão no veículo de comunicação em não noticiar esses fatos. Veja bem, o Ministério Público comunica que há essa investigação, né, ao veículo de imprensa, ao veículo de comunicação, e o veículo de comunicação entende, não interessa o porquê, que não vai publicar aquilo. Não haveria uma responsabilidade pela omissão do veículo de comunicação em não divulgar esses fatos baseado no direito-dever que ele tem e no direito da população de ter acesso a essas informações? Haver algum tipo de condenação, né? Não sei se pública, provavelmente, de repreensão. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, Martin, também mais focado ao que a gente estava falando antes, o ministro Luiz Felipe Salomão do STJ, ele diz que o dever de veracidade ao qual estão vinculados os órgãos de imprensa não deve consubstanciar-se dogma absoluto ou condição peremptoriamente necessária à liberdade da imprensa, mas um compromisso ético com a informação verossímil, baseado nas fontes confiáveis. E ele, inclusive, ressalta que este compromisso ético com a informação verossímil pode, eventualmente, abarcar informações não totalmente precisas. Quer dizer, o ministro do STJ está dizendo no julgamento que o veículo de comunicação pode, quando esta divulgação pode abarcar informações não totalmente precisas. Com certeza ele faz isso baseado nessa preocupação em não tolher os direitos e os deveres da população de ter acesso a isso. E ele está autorizando que os veículos de comunicação, os órgãos de imprensa, podem eventualmente noticiarem informações não totalmente precisas. Até para trazer um exemplo prático aí de situações que ocorrem aqui, a Veja, revista, publicou uma matéria lá pelas tantas, classificou Fernando Collor de Mello, ex-presidente, hoje senador, como corrupto desvairado. É isso, doutora Roberta? Tá. Só fosse corrupto, quem sabe? Piorou, o desvairado acabou. Já não basta ser corrupto. Uma coisa é tu falar, e aí, o ministro Sidney Benetti, que era o relator do recurso, disse o seguinte: não foi uma simples crítica suportável ao homem público. Ele é corrupto. Não, foi uma injúria. É isso? Sem dúvida. Isso aí. Esse é isso aí. O limite foi extrapolado. Foi. Corrupto desvairado. Aí não dá. Posso fazer um Vamos ter sobre o intervalo comercial. Uma adequação dos veículos de imprensa ocorreu nos últimos anos. O que acontecia? Antigamente, lá eles noticiaram: polícia prende ladrão da joalheria. Os veículos de comunicação de um tempo para cá começaram a colocar. Se aperceberam disso e começaram a colocar: polícia prende suspeito de roubo na joalheria. Por quê? Porque os veículos o que acontecia? Ele era absolvido lá no judiciário e ele entrava com uma ação de indenização contra o veículo de comunicação. E ganhava. Já fomos catequizados. E ganhava. Todo mundo é suspeito. Tá filmado, tá fotografado, mas é suspeito. Isso aí. Fomos catequizados para isso agora, né?
Muito bem, Então, pode tá matando aqui do lado de fora, não. É suspeito. Aprendeu. Eu tenho dúvida ainda se era ele. Acho que tinha alguém atrás. Preso em flagrante suspeito de homicídio. Vamos ao intervalo comercial. O debate está muito bom. Chegou mais uma pergunta interessante aqui do Ricardo Elias. Nós vamos deixar para depois do intervalo comercial. Faltam 12 minutos para as 2 da tarde. Como fomos longe nesse primeiro bloco, né? Que o debate está bom, está muito interessante. Estamos aqui para Corsan, um patrimônio de todos os gaúchos, Clínica do Rim de Novo Hamburgo e também Universidade Fevale. Intervalo e já voltamos. Em 2009 eu entrei na Fevale, a pergunta era sempre o que eu queria ser. E nessas horas nada como um professor que te conheça pra ajudar a esclarecer, que saiba exatamente em que pontos você pode crescer, até arranjar o primeiro trabalho e descobrir que vai ter que estudar em outro horário. Mas tudo bem, minha universidade entende. E sabe o que eu mais quero ser hoje em dia? Eu mesma. Eu não sou mais uma, eu sou única. Vestibular Fevale, inscrições até 12 de junho. Na Clínica do Rim você encontra o apoio de médicos especialistas, além da estrutura completa para melhor atender pacientes em diagnóstico e tratamento das doenças renais. Marque sua consulta agora. Atendemos pelo SUS. Disponibilizamos transporte para pacientes em tratamento. Clínica do Rim Novo Hamburgo. Há 25 anos, referência em saúde renal no Vale dos Sinos. Na Avenida Nações Unidas, 2050. Telefone 3594-5939. Duelo de ofertas Sinoscar. São as melhores ofertas disputando um espaço na sua garagem. Tem Celta 2014 completo com entrada mais parcelas de R$ 299 e Classic com GPS grátis a partir de R$ 24.990 à vista. Escolha a sua oferta campeã e aproveite na Sinoscar. E mais, todos os departamentos com a melhor negociação e com tudo o que você precisa. Duelo de ofertas Sinoscar. Venha para a Sinoscar Novo Hamburgo. Faça revisões em seu veículo regularmente. O Sindicato da Hotelaria, Restaurantes, Bares e Similares da região das Hortênsias contribui nos segmentos que ele representa através de ações desenvolvidas como a representação trabalhista, defendendo os interesses da classe patronal, projetos de desenvolvimento regional e qualificação, bem como na divulgação e promoção da região das Hortênsias, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Estamos sempre buscando melhores serviços para nossos associados. Venha fazer parte das vantagens. Informações no site serragaúchaturismo.com.br. O Sindicato das Indústrias Metal-Mecânicas e Eletroeletrônicas de Canoas e Nova Santa Rita é uma entidade moderna, atenta aos novos tempos e às necessidades dos setores representados. Com atuação reconhecida em todo o estado, o Cimecan tem o papel de congregar a força industrial, buscando o desenvolvimento de toda a região. Para mais informações, acesse www.cimecan.com.br. Assembleia Legislativa, 178 anos de compromisso pela democracia. O trabalho desenvolvido pelo Legislativo desde 1835 traz melhorias para todos os gaúchos. Através dos debates diários promovidos pela Assembleia, são encontradas soluções e criadas leis que resultam em avanços na qualidade de vida e no respeito aos direitos de cada cidadão. Uma luta pela democracia que sempre foi pautada pela transparência e diálogo, garantindo, na prática, mais saúde, educação, segurança e desenvolvimento econômico e social. Foram 178 anos de conquistas, defendendo os interesses do povo gaúcho e fortalecendo a democracia no nosso estado. A Assembleia trabalha para a construção do futuro do Rio Grande do Sul. Notícia premiada, 7 chances pra ganhar, carro zero e muitos prêmios de Barbada. Promoção Notícia Premiada dos jornais NHVS, Diário de Canoas, Jornal de Gramado, Diário de Cachoeirinha, Correio de Gravataí e ABC Domingo. De junho a dezembro você concorre a um carro zero por mês e muitos outros prêmios. Ligue 51-3065-8080. Assine e concorra. Notícia premiada.
50 Minutos, com Martin Beren. Estamos de volta aqui com 50 minutos na Rádio ABC 900, faltando 7 minutos para as 2 da tarde, agora com Alberto Valvassori no comando das picapes, na mesa de áudio Alberto Valvassori, ele que transmitiu a final, ele que estava na mesa de áudio na final de Brasil e Uruguai em 1950. Ele era estagiário e agora vai estar na sua segunda Copa do Mundo no Brasil. Brincadeira, Betinho, é super competente o nosso Alberto Valvassori. Corsã, patrimônio de todos os gaúchos. Olha o bullying, né? Olha o bullying, dá processo. Dando moral. Clínica do Rim de Novo Hamburgo, há 25 anos, referência em saúde renal no Vale dos Sinos e Universidade Fevale. Hoje estamos aqui, eu, Diego Cheva e Roberta Loforano Andrade, juntamente com o Dr. Henrique Abel, nosso convidado, tratando de uma questão muito interessante que está rendendo e já rendeu mais comentários aqui de ouvintes que eu vou passar em seguida, né? Liberdade de imprensa versus inviolabilidade da honra e da intimidade das pessoas. O conflito entre o direito individual e o coletivo. Estamos tratando desta questão aí bastante interessante, estamos tentando nos aprofundar, estamos nos aprofundando nessa questão. Tem aqui a pergunta do Ricardo Elias. Ricardo, eu vou ler em seguida. Antes eu vou ler aqui do Leonardo. O que tu falou agora na volta pro intervalo, hein, doutor Diego? Sobre o tempo do programa. Que nós temos que aumentar o tempo do programa. Olha só aqui, ó. Alô, diretor Rodrigo? Programas como esse, fazem eu ratificar a ideia de o programa ter 60 minutos. Fica a dica para a direção da emissora. Um abraço, Leonardo, aqui se manifestando. Um abraço, Leonardo. Olha aqui, ó. Nunca processei ninguém, nem pretendo processar ou ser processado. Tem gente que é só falar que o cabelo está mal penteado que já vai sair processado. Mas eu tenho dúvidas quanto à estipulação de indenizações. Quem decide sobre o quanto receber? É o réu? O juiz? Ou a lei já estipula valores de acordo com o processo? Sei de pessoas, empresas que recorrem não por perderem, e sim pelos valores cobrados que entendem ser abusivos. Quem explica para o Leonardo? Quem quer explicar? É um pouco de tudo, respondendo informalmente. O réu vai solicitar um valor, vai sugerir ao juiz na ação dele um valor que ele entende como suficiente para compensar ele pelo dano moral sofrido e suas consequências. Geralmente esse valor vai ser astronômico. A parte que contesta vai dizer que não deve nada e vai suplicar que, caso condenada, pague um valor muito baixo, e o juiz e os tribunais vão decidir de acordo com critérios modulados pela jurisprudência. Quanto à parte da lei, objetivamente não existem critérios pré-fixados em lei. O que existe é uma construção jurisprudencial muito forte que nós poderíamos resumir da seguinte forma: a indenização deve ser suficiente para efetivamente representar uma compensação para quem está sendo indenizado, mas não tão vasta, não tão generosa a ponto de gerar uma espécie de enriquecimento ilícito que crie, incentive talvez uma possível indústria do dano moral. E outro critério objetivo, tradicionalmente observado pela doutrina e pela jurisprudência, é o de que essa sanção econômica precisa representar uma efetiva dor no bolso de quem está pagando. E tem um caráter educativo também. Tem um caráter pedagógico. educativo. Não pode ser uma coisa que quem comete o ato ilícito ou antijurídico e daí é condenado, em última instância, tem que pagar e aquilo não represente nenhuma sanção efetiva para ele, porque aquele dinheiro é uma quantia irrisória para o seu poder econômico. Então, esses são os fatores que se tenta na jurisprudência coadunar, mas é claro, não existe uma fórmula, não existe um resultado, não é matemática. Mas somatória de tanto é fatores. Que, como observado pelo próprio ouvinte na sua pergunta, muitas vezes vai acontecer de haver uma condenação em primeira instância de danos morais, e o que vai ser revisto em sede de recurso não é nem a questão do mérito dos fatos e da condenação, é o valor arbitrado, que pode ser entendido como excessivo ou insuficiente. Bom, o Leonardo traz mais uma questão aqui da FIFA, vamos ver se vai dar tempo, porque só faltam 4 minutos aqui. O Ricardo Elias, ele pergunta, nessas questões envolvendo aí exageros da imprensa, existiria algum mecanismo para controlar? Existiria a possibilidade de ser criada uma lei para limitar essas situações?
Isso faz parte do debate que a gente estava falando, né? Se os colegas me permitem, rapidamente, não existe e nem deve existir. Nós não podemos pensar em criar uma lei que vai criar amarras para a mídia. Assim como o funcionamento da mídia não é diferente do funcionamento da advocacia ou de tantas outras atividades livres na nossa sociedade. Vai ter ampla liberdade para exercer ela, principalmente quando tu lida com questões fundamentais dentro da democracia, direito de informação, de liberdade, e tu vai responder pelos excessos. Não existe uma forma de tu, a prioristicamente, resolver isso através de uma lei. Mesmo legislações que foram bastante audaciosas, como, por exemplo, eu trago o exemplo da Lei 26.522 da Argentina, chamada Lei de Médios, que qual foi o objetivo dessa lei? Foi de acabar com aqueles monopólios de mídia que existiam, ainda assim, até o momento não com o sucesso que se queria, acabar com aqueles monopólios de grupos de mídia que existiam dentro da Argentina, mas nunca de limitar a atividade jornalística. Isso é um veneno para a democracia. Mas já temos casos de jornalistas condenados que passaram absurdamente de seus limites. Claro. Sim, e daí, ou seja, estão pagando. Exato. A justiça foi feita. Jornalistas e empresas, né? E empresas de comunicação. Já tivemos casos aí, então quer dizer, as pessoas acham que o jornalista... Não. Quem comete excessos é punido também. Vários. Lembra dos episódios do Bisol e da Zero Hora? Sim. Faturou bonito o Bisol. Bonito mesmo. Ex-secretário José Paulo Bisol. A revista Veja já foi condenada. A Veja várias. Editora Abril, coloca no site da STJ. Vocês devem ter uns bons colegas lá no Grupo Abril, né? Assim, trabalhando bastante. Sim, com certeza. Sim, bastante. Tem algumas salas trabalhando. Com certeza. Deve ter um bom departamento jurídico lá. Tem que ter. Olha aqui, ó, bem rapidinho, só para contemplar. O Leonardo Dias, ele quer saber se o que a FIFA faz... né, questão da transmissão, no entendimento dele é uma afronta, mesmo que seja um evento feito por uma instituição particular, pois uma Copa do Mundo é interesse público. Se ele acha que pode ter essas restrições, essas questões que a FIFA impõe. Não, na verdade não é questão de restrição e nem de divulgar os fatos, é questão de direito de transmissão. Ele coloca aqui o chamado direito de... Exatamente, então o que acontece? Eu faço uma festa lá em casa. Eu divulgo essa festa como eu quiser. Mas a tua festa não é de interesse público, a Copa do Mundo é. Por que não? Por que não? Tu não sabe o que acontece nas minhas festas lá? Nem sabe quem vai na festa. Depois eu vou divulgar, tu ainda vai ficar bravo. E vai te sofrer processo. Então, Leonardo, então não. O Leonardo levou. Não, o Leonardo tem todo o direito de divulgar o que aconteceu no jogo, mas transmitir o jogo desde que se ele não for credenciado pela FIFA, infelizmente ele não pode, porque ainda é uma entidade privada e um evento privado. Senhores e senhoras, o debate foi muito proveitoso aqui, trocamos informações muito valiosas, muito oportunas, acho que avançamos, acho que o nosso ouvinte pôde compreender um pouco melhor esses conflitos que existem, às vezes fica aquela sensação de que a imprensa não avançou, devia ter batido mais, por que não batem mais? E aí acho que a gente, de alguma maneira, também ajuda a esclarecer que a vida não é assim como se pensa, né? Todo mundo tem a sua responsabilidade, todo mundo tem o seu compromisso e existe também aí questões constitucionais e de legislação que devem ser observadas. Doutor Henrique Abel, muito obrigado pela presença. Sucesso aí na reta final do doutorado, é isso? Recém no começo, tem só mais 2 anos e meio. Então tá, vai embranquecendo aos poucos esse cara. Muito obrigado pelo espaço e agradeço os colegas pelo convite. Doutora Roberta Lafrana Andrade, obrigado pela presença mais uma vez. Uma boa tarde, eu que agradeço, muito bom o debate, temos que repetir. Não, já tem uma debates pauta aí, jurídicos, né? Já tem uma pauta já aí que a temos gente outra tá sugestão. Amadurecendo aí nos bastidores. Doutor Diego Cheva, o proponente aí da pauta, eu acho que conseguimos, de alguma maneira, atingir objetivos, né? Espero que sim. E rogar que o nosso diretor esteja ouvindo para aumento, né, do tempo do programa, para que debates como esses aconteçam com mais frequência. Possamos ter um pouquinho mais de tempo para debater. Maravilha. Este foi o programa 50 Minutos com o prestígio de Corsã, um patrimônio de todos os gaúchos. Clínica do Rim de Novo Hamburgo, há 25 anos, referência em saúde renal no Vale dos Sinos e Universidade Fevale. Obrigado ao Alberto Valvassori e ao Ederson Canali que trabalharam aí na retaguarda. Na sequência tem o Marcos Couto com o Panorama. Eu volto amanhã, 1h12. Tchau.